Olá, seja você muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Mais Social. Estamos juntos neste momento aqui na TV Nova, fazendo para você o nosso programa que recebe com muita honra o querido amigo Marcos Batista, que é o presidente da Oficina Brenan. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Raul. É um prazer meu. Marcos, a gente tem aí um assunto extraordinário para tratar, que é a forma de trabalhar, o legado deixado por Francisco Brenan, um dos maiores artistas do seu tempo, global, não digo só de Brasil, não. Brenan é um artista internacional, globalizado e com a obra fantástica, e temos aqui o privilégio de ter tido Brenan entre nós durante muito tempo. Você está falando aí em obra global e um artista internacional. Nesse momento, a obra de Francisco está na China, na Bienal de Cerâmica, né, lá na China, numa cidade, inclusive, que é o berço da criação da porcelana chinesa. Então, nós fomos convidados pela curadoria do festival, né, lá do Festival de Cerâmica lá na China, através de uma curadora brasileira que é radicada na Alemanha, mas ela que fez a curadoria da parte de cerâmica, então, da América Latina. Então, nós fomos convidados e isso mostra um pouquinho o quanto a obra de Brenan é internacional. Estamos aí do outro lado do mundo. Marcos, a oficina foi criada por Brenan, por Francisco, no início dos anos 70. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Francisco, já nos anos 70, já era um artista, assim, já tinha contato com arte e com cerâmica especificamente, né, porque para além de ceramista, ele também era um pintor. Aliás, ele se dizia primeiro pintor, né? O pintor nasceu primeiro e depois veio o ceramista. Ele já tinha um local onde ele produzia a obra dele, mas ele não era satisfeito com a queima, né? Com a queima do material. E aí, falando com o pai, ele resolveu ocupar a antiga fábrica, né, da família, onde hoje é a oficina Francisco Brenan, porque lá havia fornos mais eficientes, enfim, ele podia exercer e praticar a arte dele de forma assim, que mais o satisfazia com o que ele queria como resultado. Então ele ocupou aquele espaço todo ali, que obviamente não era, né, o que a gente conhece hoje, em 1971, né? Então já faz aí 52 anos, né? Agora esse ano de 2023. E ali ele passa então a produzir, a exercer de fato a sua arte na sua plenitude, passa a ocupar todos aqueles galpões que antes eram uma fábrica, né? E durante um certo período, até 2014, né, era ainda uma fábrica cerâmica, né? Antigamente, antes de ele ocupar, antes de interromper a produção, a família produzia telhas, tijolos, enfim, outro tipo de cerâmica, né, de material cerâmico. Ele passou então a produzir a arte dele ali. E, em determinado momento também produzia piso e revestimento cerâmico. Essa produção foi interrompida em 2014. Mas, assim, o grande legado daquele espaço que ele deixa para aquele espaço que ele chamava de cidadela, e aquilo, na verdade, é como se fosse um reino mesmo. É verdade. Né? E ele deixa, o grande legado que ele deixa são as obras que estão lá, as obras que ele produziu, que estão aí pelo mundo afora. E que ele fez questão de iniciar um instituto em vida. Ele vou cuidar para que isso aqui se perpetue, e fez uma doação de todo aquele espaço. E Exatamente. Aquilo era, como eu te falei, era uma fábrica, era um lugar, obviamente, aquilo era um misto de fábrica, né, onde ele produzia a cerâmica, enfim, que fez e faz muito sucesso aí Brasil afora, e onde ele produzia sua arte. Na verdade, era o ateliê dele, né? Como sua obra era grandiosa, o ateliê também era grandioso. Então, aquilo era o ateliê. Mas ele, evidentemente, uma pessoa de visão, uma pessoa de muita cultura, ele começa a se preocupar com o legado, com a perpetuação da obra dele, o que é que seria e será, né, no futuro. Ele é irmão, né, de um grande empresário pernambucano, né, Cornélio Brenan, um empresário, um irmão que sempre o apoiou, né? Enquanto Francisco estava vivo, e evidentemente em conversas entre ele e Francisco, com outras pessoas, ele chegou à conclusão que era preciso criar uma instituição que cuidasse daquele acervo, né? Porque por enquanto quem cuidava era ele, né? Mas ele sabia muito bem, todos sabemos que ele não era eterno. Então ele, em agosto de 19, ele cria o instituto, está oficialmente criado, com esse objetivo principal, né, de cuidar do seu legado, da sua obra, do seu acervo, de manter aquilo, né, de ter uma sustentabilidade. Em agosto ele cria o Instituto lançado, e em dezembro ele falece, em dezembro de 19, né?
E aí, mas tudo estava já, vamos dizer, resolvido, né, em termos encaminhado para que a administração que a organização profissional e poder isso. fazer com que a gestão tome conta e perpetue a história e conte a história do que ele trabalhou tantos anos. Foi uma vida dedicada à obra, à arte e com uma assinatura muito peculiar, né? Se a gente olha o traço de Brenan, a gente que conhece um pouco, bateu o olho e você diz assim, isso é Francisco. Exatamente. Brenan está aqui, essa peça, isso é a assinatura de Brenan. É muito interessante. É muito interessante, assim, de fato uma marca dele e uma marca que ele imprimiu, inclusive do ponto de vista da sua presença física naquele espaço, né? Então, um grande desafio, inclusive nosso, evidentemente não substituí-lo, né? Mas fazer com que na verdade não é fazer, é entender, né, e traduzir o pensamento de Francisco para o que ele queria ali. Porque enquanto ele estava vivo, o que era feito ali era o desejo dele em vida, né? Então ele que determinava, ele que comandava, ele era o grande senhor e o grande chefe daquele espaço. Recebia as pessoas, era o ateliê dele, como eu falei. Então o grande desafio nosso é traduzir isso, e a gente faz isso em diálogo com os herdeiros, né, que são os filhos e filhas de Francisco, a sua viúva, toda a família. Os diários de Francisco, né, ele deixou muita coisa registrada ao longo da vida. A memória, né, que existe lá dentro da oficina com as pessoas que trabalharam com ele, né? Hoje a gente tem uma instituição que não era, né? Não é a que era, né? Mas hoje a gente mantém muitas pessoas que trabalharam com Francisco, porque eles são, além de pessoas que têm, obviamente, qualidades profissionais, são pessoas que têm a memória, né? Então, a gente trabalha muito para preservar essa memória. Ah, que bacana. A gente tem imagens para mostrar, né? Algumas coisas da oficina, do espaço em que a gente tem. Eu lembro de tantas vezes ir ali e conversar com o Francisco, com o querido mestre Francisco Brenan, ele sempre muito atencioso, e não foram poucas as vezes que eu estava com ele gravando, conversando alguma coisa, caminhando, e ele via um grupo de estudantes, um grupo de turistas, alguém visitando, e nos aproximávamos, ele conduzia para nos aproximarmos das pessoas, e a gente parava um pouquinho de falar do que era a entrevista que estávamos fazendo, para ele atender e conversar com as pessoas. Ele gostava de ter as pessoas passando, observando a sua obra e ele se colocando à disposição para qualquer pergunta. Exato, assim, enfim, era uma característica dele, né? Nós, né, eu e você, certamente, você até como profissional ou visitante, normalmente os que visitam a oficina, eu, né, visitei algumas vezes a oficina há muitos anos atrás, fui lá algumas vezes, né? Hoje eu tenho o privilégio de dirigi-la. Mas, assim, encontrá-lo era rotineiro, né? E essa atitude dele de encontrar as pessoas, enfim, de conversar, de explicar um pouco o que era. Esse espaço que você tem aí, a acadêmia que passou ali agora, os jardins de Buller Marx feitos para ele especialmente, os painéis, essa área, esse espaço dedicado à Dona Débora, o Templo dos Sacrifícios, quer dizer, é um conjunto todo que não é só o ateliê, uma parte pequena, há um espaço muito grande aí de área. Há um espaço muito grande, né? Galpões que ainda hoje estão desocupados, né? Ele foi ocupando alguns galpões, né? O Templo do Sacrifício é um que está descoberto, mas era um galpão. O próprio pátio do templo, né? O espaço principal da oficina, ele era um galpão, né? Que também é um galpão descoberto hoje. A academia é uma construção mais nova, e a igreja também, a capela. Mas a gente tem galpões onde era uma fábrica de cerâmica, de piso e revestimento, que são galpões que a gente tem projetos para ocupá-lo no futuro, né? A gente está trabalhando de como vai ocupar aquele espaço, porque a gente deseja que a oficina, né, que todo esse espaço aí seja um espaço cada vez mais da cidade, né? Apesar dele ser um espaço isolado, né, e é bom que ele seja, né, e a gente costuma dizer que esse isolamento é uma característica muito positiva, porque ele está ali, o isolamento dele se dá porque ele tá cercado por uma mata, né? Uma mata que foi preservada ao longo de muitos anos e ainda hoje é preservada. Sim. Essa mata, o que está dentro da cidadela é do Instituto, né, do Instituto Oficina Francisco Brenan, e o que está no entorno, né, da mata é da família, né, do Grupo Cornélio Brenan, mas também, né, com o objetivo de preservá-la. Né? E isso torna todo esse espaço não apenas um espaço de contemplação de arte, mas um espaço de preservação do meio ambiente, onde as pessoas, o que a gente deseja é que as pessoas vão lá para, evidentemente, ver a arte de Francisco, ou fazer um piquenique na mata, ou fazer uma trilha, ou caminhar. Eu que vou lá
praticamente todos os dias, né? A não ser quando eu tenho compromisso fora da oficina, as pessoas caminham na mata, correm, fazem exercício, aquilo é um espaço privado, mas ali para é como fazer se fosse uma público. visita, a gente no percurso vê o pessoal caminhando e é um ar já diferente. É como um trecho de aldeia. Quando você vai para a aldeia, você sente que você está num local diferente. Aquele espaço da várzea ali também, em torno da cidadela de Francisco, é um local diferenciado. O ar é outro, a gente sente uma diferença atmosférica ali. Há um microclima ali próprio, né? Próprio, a gente diz que ali chove mais, né? Ali é mais frio e né? De fato, né? Porque com a natureza que há em volta, de fato aquilo é mais frio. Difícil fazer calor ali, a não ser quando você está debaixo do sol mesmo, que aí não tem jeito. Mas você está numa área de sombra lá, o clima sempre é super agradável, né? Agora, com isso até de chover mais, Marcos, nós tivemos chuvas recentes que foram grandes volumes de chuva em pouquíssimo tempo. Chegou a afetar um período a estrutura da oficina? Houve um período que vocês passaram com visitas suspensas, retomaram, conseguiram fazer tudo? Como é que está a situação hoje? Afetou bastante, né? A gente teve aí ao longo desses 4 anos, né, como instituto, né, fazendo esse recorte aí, muito desafiadores, muito difíceis, né? A gente está agora em 23, de fato, né, começando a trilhar um caminho mais de saída dessas dificuldades que não só nós, né, mas toda a área cultural, a área de museus, enfim, teve, né? A gente teve uma pandemia que afetou a todos, né? Não foi algo que tenha afetado apenas a oficina Francisco Brenan. Mas o grande problema que a gente enfrentou, né, mais particularmente, foi de fato a chuva que caiu aqui em Recife em maio do ano passado. Foi uma chuva dessas que são muito raras, né, porque hoje em dia elas estão cada vez mais frequentes, né, infelizmente, mas são dessas chuvas de, sei lá, 500 milímetros que cada ano cai num lugar do país e nesse ano passado, de 22, foi lá. A construção é uma construção de 1917, né? Então é uma construção muito antiga, que nunca tinha tido de fato uma manutenção ou uma reforma estrutural, né? Que de fato trouxesse ela às condições, né, de quando ela foi construída e inaugurada, né? Então, na fábrica de cerâmica da família. Mas essa chuva, ela de fato trouxe um prejuízo grande. A gente precisou fechar a oficina durante um período curto, de um mês, que foi o período após as chuvas de análise, né? Porque assim, havia uma percepção visual, né? E a gente chamou alguns engenheiros, algumas empresas para fazer um laudo, né? Do qual eram os reais danos à construção. E esse mês foi um mês fechado para, obviamente, preservar a vida de todo mundo, tanto os que trabalham quanto os visitantes e tal. E aí, feito esse trabalho, dizer, não, isso aqui é ok, aqui a gente precisa fechar, enfim, feito todo esse diagnóstico, aí se reabriu para uma visitação. Só que aí a gente teve que fazer um trabalho que trouxe um certo prejuízo à oficina, porque todos aqueles salões de esculturas, né, que estão ali do lado esquerdo da entrada do pátio do templo, né, onde estão assim, uma boa parte do acervo do Instituto, ele precisou, todas aquelas obras foram deslocadas para um outro galpão que estava também ok, para poder estes galpões serem recuperados, coberta principalmente. Feita a manutenção. E aí foi feita a recuperação de toda a coberta e tal. Marcos Batista, o nosso presidente da oficina Francisco Brenan, a gente faz um rápido intervalo, voltamos já conversando sobre as visitações da oficina Francisco Brenan. Depois do intervalo, não saia daí. Voltamos com o nosso Mais Social, hoje recebendo aqui no estúdio o Marcos Batista, que é o presidente da oficina Francisco Brenan. Depois da morte do mestre, em 2019, ficou o trabalho a ser tocado do seu instituto. E aí, as chuvas, aquela parada, agora vocês têm novamente a retomada das atividades e muitas coisas eu recebo nas informações da assessoria de imprensa de vocês, Marcos, muita coisa acontecendo, são muitos os projetos envolvendo a oficina hoje. São muitos os projetos, assim, acho que o grande objetivo da gente é, de fato, fazer daquele espaço um espaço de convivência dos recifenses, dos turistas que vêm à cidade, né, que vêm nos visitar. E a gente hoje está com a oficina a pleno vapor, né? Nós temos todos os nossos espaços expositivos abertos, né? Inclusive realizando um sonho, né, antigo de Francisco, né, de trazer outros artistas para expor, né, na oficina, em diálogo com a obra dele. Então hoje a gente tem toda a área externa, que essa nunca fechou, essa sempre esteve aberta ao público, né? Mas com a chuva os salões tinham sido fechados e foram reabertos.
com uma nova curadoria, uma nova disposição da obra de Francisco, de uma forma, enfim, de uma forma diferente, né? Porque as pessoas, enfim, percebam a obra dele também sob um novo olhar, né? A gente tem a Academia, né, com a exposição A Invenção dos Reinos, né, com curadoria de Marcelo Campos, que é do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e Ariana Noala, que é nossa gerente de educação na oficina. Então, esse é um espaço, a Academia, onde existe essa Invenção dos Reinos, a exposição, que tem obras de Francisco em diálogo com obras de outros artistas. E no estádio, né, que é um grande galpão multiuso, né, tanto para exposições quanto para eventos, o Capibaribe Ribenóis, que é uma obra de Ernesto Neto, que é um artista carioca, né, que fez uma grande instalação, uma homenagem ao Rio Capibaribe. Eu acho que essa é uma obra única, grandiosa, como grandiosa é a oficina. Então, eu acho que hoje a gente tem todos esses espaços abertos ao público. A gente quer que todo mundo visite, a gente tem um café para as pessoas. Vou pedir para a nossa diretora, dona Ana, por favor, coloca aí mais imagens para a gente. Então, nós vamos falando com a Ana Dicele, que está na direção do programa, soltar mais algumas coisas que a gente possa exibir aí enquanto a gente conversa, Marcos, porque inclusive as pessoas podem... existem eventos que ainda são realizados nessa área, não é? Pois é, a gente também, por conta dessas chuvas, a gente terminou tendo alguns prejuízos, né? Porque, por exemplo, o estádio onde está essa obra, né, de Ernesto Neto é um espaço multiuso, como eu lhe falei, é um grande galpão. E esse galpão ele serve tanto para exposições quanto para eventos. Lá já aconteceram, enfim, eventos corporativos, casamentos, muitas... Um auditório também? Temos o auditório e temos os espaços externos que também são abertos ao público. A gente tem uma área específica, né, para atender para atender essa área de eventos, e a gente tem sido muito procurado, porque primeiro a gente tem uma belíssima capela, né, onde são realizados sobretudo batizados e casamentos, né, é muito procurado por todos, e a gente agora está retomando isso com mais força. E o estádio, que é uma grande área climatizada, né, uma área que atende, né, a qualquer tipo de evento e de exposição, além dos espaços externos, que, como ele disse, são muito agradáveis, né, são agradáveis do ponto de vista climático, verde, né, muito verde, a gente está... Enfim, é um espaço único. Quem quer fazer um casamento, por exemplo, nesse espaço, é uma pessoa que quer casar aí, né? Ou quer fazer um evento aí, verdade. Porque é uma coisa muito particular. E não há semelhança com outros lugares. É o Francisco Brenan, a arte dele, o que você encontra, e você, como se diz assim, não tem pareia não. Tem pareia não, Francisco... E todas as pessoas, é incrível, assim, porque se você... todo mundo tem muito o que dizer desse espaço, mas o que eu mais ouço de todo mundo é um espaço único. Não tem lugar igual a esse no mundo. De fato, eu viajei para alguns... Não sou tão viajado quanto outras pessoas, mas eu nunca vi nada parecido. A gente não encontra semelhança em lugar nenhum do planeta. Não tem. É o universo Francisco Brenan. Isso. Marcos, e o futuro? O que vem por aí? A gente tem 4 anos agora do Instituto. A oficina se renova, ela se amplia, ela dinamiza. O que vem por aí? Bom, a gente pretende reforçar cada vez mais essa nossa política, né, primeiro de aproximação com o território, né, com o entorno, com a várzea, né, com as pessoas que estão ali junto da gente, as pessoas que estão são os nossos vizinhos. Então, assim, a gente tem uma busca de aproximação com essas pessoas através de estímulo à visitação, do próprio estímulo para que eles ocupem, né, aquele espaço, né, da mata, e eles fazem isso, né, como eu lhe falei, com caminhadas, piqueniques. Você tem um projeto piqueniques. que chama Ocupa a Oficina. Tem esse projeto também, né? Então, assim, falando também de futuro, a gente reforçar também o nosso programa educacional. A gente tem um programa, por exemplo, que já formou 2.000 professores da rede pública, né? Falando da obra de Brenan, ou usando a obra de Brenan como referência sobre algum fato histórico, como a Batalha dos Guararapes, por exemplo, que é um dos painéis mais importantes da obra dele. Não? Então, a gente forma professores através da obra de Francisco. A gente recebe alunos da rede pública gratuitamente, inclusive atualmente com um programa onde as escolas nos solicitam e a gente envia o transporte, envia ônibus. Opa, né? Então, bacana. É um trabalho muito forte na área educacional, né? Isso nos dá uma credibilidade muito grande. Então, assim, a gente quer ampliar, né, essa programação, ampliar o nosso programa de exposições. Agora a gente vai ter uma exposição ao longo de 2024 para que todos possam ver, né? Então, a gente vai passar por um período ainda com essa exposição para visitação. E as visitas sensoriais que vocês administram também? A gente tem esse programa também. Dentro da nossa programação, a gente recebe, né,
pessoas com algum tipo de dificuldade, ou seja, visual, ou seja, auditiva, e a gente faz com que essas pessoas consigam viver e conhecer a obra de Brenan. E a gente tem também, a gente está falando muito da parte do museu, né? Porque eu costumo falar que nós somos um CNPJ, né, do Instituto, mas a gente tem duas coisas muito distintas ali dentro. Um é o museu, né, que é isso que a gente vem falando, e outra é a fábrica, que se não é a fábrica de piso e revestimento, é a fábrica que produz até hoje, com a sua criação, com o seu traço, com a sua cor, com a sua queima, né, com toda a orientação do mestre Francisco Brenan, as peças utilitárias, como a gente chama, né, que são, a mais famosa é o ovo, né, e assim, o ovo é uma coisa muito simbólica na obra de Francisco, né, é a origem de tudo, né, mas a gente tem bules, tem fruteira, enfim, tem abajur, enfim, tem uma série de peças que são produzidas atualmente até hoje. Continuam sendo produzidas. Continuam sendo Inclusive, produzidas. vocês inauguraram agora há pouco uma loja aqui na Rua do Bom Jesus. Exatamente. Um espaço ali. Nós temos ali é um local de venda também, mas mais do que isso é um espaço de conexão do turista com a oficina. Porque o bairro do Recife, e a Rua do Bom Jesus especificamente, é muito visitada. Todo turista que vem a Recife vai na Rua do Bom Jesus, né? A gente tem ali, a poucos metros, o Parque das Esculturas, né? Que inclusive será reaberto, acho que talvez no primeiro semestre ou primeiro trimestre de 24 pela Prefeitura, totalmente reformado, né? Depois que houve aquela vandalização das obras lá de Francisco. Então, aquilo é um espaço que a gente busca fazer com que o turista se apoie ali para poder chegar na oficina, né? Porque já que ele tem aquela obra de Francisco ali, muitas vezes ele não sabe nem que aquele artista que fez, né, aquela Torre de Cristal, por exemplo, ele tem uma oficina a alguns quilômetros dali. Então, a gente tem esse ponto de venda no Marco Zero também. A gente hoje está com um ponto de venda no Iguatemi, em São Paulo, no Casa Parque, em Brasília, na Praia do Paiva, além da nossa própria loja lá na oficina, Francisco Brenan. Então, assim, a gente tem também a venda pelo Instagram. E a gente tem crescido muito essas vendas. A gente hoje produz em torno de 850 peças mês, né? Que são vendidas, né? A gente vai ampliar essa produção aí para 1.000, né? A gente está planejando aumentar. E é uma produção, quando a gente fala de 850 mil numa produção fabril, mas não é uma produção em escala, é uma produção manual, né? São os oleiros que fazem aquilo, é tudo na mão. Com toda a orientação que ele passou pessoalmente. Exatamente. Eu lembro de ter feito visitas ali e com ele passar no local onde você tem ali os oleiros, funcionários de décadas. 20 anos, né? Seu Ossi, por exemplo, você conhece o Ossi, é um cara que chegou lá com 17 anos e está lá com mais de 90 conosco ainda, né? Passou a vida dele aquilo ali. Né? Mendes, que nos deixou há pouco tempo, que também era enfim, um fiel companheiro lá de Francisco. Então, esse trabalho artesanal é o que eu costumo dizer. A gente produz 1.000 peças por dia, milhares ao longo dos anos, mas não existe uma igual a outra, né? A queima é diferente uma da outra. Lógico que existe um padrão, mas por ser artesanal, obviamente, né, naturalmente não fica igual. Ele, na simplicidade, na simplicidade dele, o Francisco, pelo menos as oportunidades que tive, nunca foi alguém snob ou se achando superior a nada. Então, ele sempre dizia, o grande artista é o fogo. A queima é que vai. Que obra maravilhosa, mestre, que peça linda. Ele foi o fogo. Pois é. Foi o fogo. Que fazia, moldava e porque não tinha um controle, porque, como ele se explicava, você não tem controle. Você imagina alguma coisa, mas quem vai dar a palavra final do que vai ser essa peça é o fogo. Quando abre o forno, aí você vai saber exatamente o que é que vai sair dali. Moldou do jeito que queria. E é importante destacar porque é importante dizer que existe a obra de Francisco, que ele fez com as suas mãos, né? E pintou e acompanhou a queima. E existem essas peças utilitárias que são peças produzidas que nem com ele em vida eram produzidas por ele. Na verdade, sempre foi produzida por essa equipe que ele orientava e que essa orientação se perpetua, né? Mas são dois tipos de produção bem diferentes. Interessante. E aí, a exposição sempre, vocês têm um acervo muito grande. Quantas obras você tem ali? O que você pode dizer sobre o que existe de acervo? Tanto dos quadros, dos óleos, como do material que é tapeçaria, o que são as peças em cerâmica? A gente tem ali mais de 2.000 obras, cerca de 2.300 obras ali na oficina, né? Foram as obras que foram doadas, né, por Francisco. Dessas 2.300, ele relacionou cerca de 300, que ele disse, essas 300 vocês podem vender, né, até como fonte de renda para o
para o próprio Instituto, e a gente tem uma galeria, a Galeria Gomide, lá em São Paulo, que representa o Instituto Francisco Brenan na venda dessas obras, né? Então, a gente participa de eventos internacionais, leva as obras de Francisco também para eventos mais comerciais, né? Diferente da Bienal de Cerâmica da China, por exemplo, que é uma mostra apenas, né? Não é venda. Não é venda. Então, assim, a gente tem essa galeria que nos representa, toda a obra que está exposta lá, muitas vezes as obras que a gente cede para alguma exposição, assim, Brasil afora, né? Que é muito solicitado. A gente tem um grande acervo também de quadros, de telas, né? Como eu disse no começo da nossa entrevista, o Brenan era, sobretudo, nas próprias palavras dele, um pintor, né? Que virou, né? Depois um ceramista, mas, inclusive, hoje a gente tem muitas delas expostas na academia. A academia é um espaço que é adequado do ponto de vista de clima, de iluminação, de controle de umidade para receber essas obras. Sim. E falando nisso também, a gente agora, aproveitando esse período que a gente passou fazendo as reformas estruturais, né, do prédio, a gente fez algumas outras obras, né, nesse período que foram para a preservação do acervo. Então a gente construiu uma reserva técnica, que não havia uma reserva técnica na oficina. Excelente. Então, até quando você for lá, eu vou lhe convidar a conhecer. Então, assim, Marcos, a gente tem 30 segundinhos para encerrar. O que é que vem em janeiro? Uma programação especial? Não. Em janeiro a programação continua, né? As 3 exposições, quer dizer, os salões de esculturas, a academia e o estádio, abertos ao público, né? Programações culturais que a gente sempre faz ao longo do mês de janeiro, que é um mês que recebe muita gente, né? Muito turista, sobretudo. Então a gente está pronto para recebê-los com todo o carinho aí que com a nossa programação. E então a gente volta com você depois, no próximo ano, para outras novidades. Por favor. Obrigado, Marcos. Valeu, obrigado. A gente segue por aqui, encerrando agora, nesse instante, o Mais Social. Te vejo no próximo programa. Até lá.